O episódio de hoje é trazido até si pelo Host Profile Now. O Host Profile Now é um CRM especializado para o setor da hotelaria e acomodação. Através da conectividade com muitas das ferramentas tecnológicas que o seu negócio de acomodação utiliza, o Host Profile Now é a ferramenta ideal para identificar padrões no seu hóspede e transformar os dados em experiências únicas. Enriqueça cada estadia conhecendo as preferências dos seus hóspedes e comunique de forma eficiente, antes, durante e após a estadia, através da automação de marketing integrada, promovendo o caminho para a hiperpersonalização. O futuro da hotelaria começa aqui. Saiba tudo em profilenow.net ou clique no link da descrição. Olá, bem-vindos de volta às Inov Talks. O episódio de hoje é trazido até si pelo Host Profile Now. A conversa de hoje leva-nos a um tema incontornável nos dias de hoje para quem procura conectar-se com a sua audiência e fazer negócio. Falamos do marketing digital e das suas vertentes, com as várias oportunidades e desafios que o acompanham. Para nos falar deste assunto, temos connosco André Novaes de Paula, CEO da Direct Media, diretor da APCE, Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa, e presidente da AMD, Associação Portuguesa de Marketing Direto. No ramo da hotelaria já desenvolveu trabalhos para o Ritz-Carlton e o Heritage. Hoje vem partilhar connosco como é que o nosso setor pode tirar mais partido de todo este mundo. Obrigada, André, por ter aceito o nosso convite e bem-vindo às Inov Talks. Muito obrigado, eu tenho imenso gosto de estar aqui. André, no âmbito do marketing digital há tendências que se sobrepõem. No entanto, há algumas que são atemporais a todos os setores, incluindo o da hotelaria. O que é que tem a dizer-nos sobre este assunto? Primeiro que tudo, eu tenho aqui uma máxima que é: marketing digital não existe. Eu sei que se fala muito de marketing digital e é, desde há uns anos para cá, o assunto do momento, não é? Digital, mas digital é só um canal, são meios. O que interessa, no fundo, é a primeira parte, que é marketing. E isso, sim, é eterno. E continua a fazer sentido, as práticas e todos os fundamentos de marketing continuam tão vivos hoje como sempre foram. E se esses, sim, não estiverem bem estabelecidos, bem fundamentados, vamos ter problemas, porque depois não há digital que nos consiga salvar. Por isso nós temos que ter uma ótima orientação para o negócio e o marketing deve não só servir o negócio, como ajudar o negócio a prosperar, claro. Não é? O marketing, no fundo, acaba por ser a manifestação de uma empresa no mercado, é uma definição que eu gosto muito de dar, mas muito para isso nós temos que saber tudo sobre o que é que nos move e para quem é que nós temos que nos orientar. E isso obriga-nos a pensar, obviamente, em quem é o nosso público-alvo, quais é que são os nossos objetivos, qual é que é a nossa diferenciação, qual é que é o nosso posicionamento, a nossa USP, que é o Unique Selling Proposition, tudo isso, desenvolver as personas, e isso é eterno. E quando todos esses fundamentos estão desenvolvidos e bem desenvolvidos, depois, se vamos fazer atividades que sejam offline ou sejam online, não importa. Porquê? Porque nós temos as bases bem estabelecidas e sabemos exatamente quem é que nós somos e o que é que fazemos e para quem é que nos orientamos. E então aí temos a fórmula de sucesso, vamos assim dizer, para conseguirmos prosperar num mundo cada vez mais competitivo e que cada vez há mais barulho, não é? E chamava a atenção de todos os impactos que nós temos, e o digital veio amplificar ainda mais todo o volume que as empresas conseguiam fazer e veio a abrir também o campo a muito mais empresas, e obviamente estamos a falar de hotelaria, em que sempre foi um mercado extremamente competitivo, claro. Por isso é extremamente importante voltar a estas bases e saber exatamente onde é que nós estamos. Depois, claro, temos aqui a parte do marketing mix e depois temos um dos P's do marketing mix, que é exatamente de promoção. Eu uso promoção, há quem diga comunicação, enfim, há várias formas, mas esse P de promoção, aí sim nós vamos depois encarar as ações que nós vamos fazer, e se são em digital ou se são em offline, e sinceramente eu sou completamente agnóstico em relação aos meios. Eu nasci para vender e uso o marketing como minha ferramenta para o fazer, claro. E não me importo de fazer uma coisa que seja completamente offline se tiver que ser, completamente e 100% online, sendo que o mais provável é ser um mix dos dois, porque cada vez estes mundos se casam melhor, e é assim, e por isso é que se fala tanto também de omnichannel hoje em dia, que é uma empresa ter e estar apresentada no mercado da mesma forma, independentemente do canal em que está, porque as pessoas também não diferenciam.
Quem está do outro lado não diferencia. Não quer saber se o site é considerado uma coisa e é uma equipa, se depois a loja é outra. Não, para as pessoas é a mesma insígnia, é a mesma empresa. E tratam exatamente, querem ser tratados e ter experiências que sejam manifestações dessa empresa, independentemente do meio que está a ser utilizado. E isso é, sem dúvida, muito, muito, muito importante. E, tendo esses fundamentos, permite fazer tudo isto de uma forma muito mais correta. Mas nessa questão do marketing digital, há especificidades que antes não havia. Sem dúvida, claro que sim, e faz todo sentido, como sempre houve, aliás. Numa agência havia pessoas com diversos papéis, tal como nas empresas também com diversos papéis. Posso dar o exemplo para a internet, em que tínhamos, para fazer um anúncio de televisão, pessoas de diversas áreas. Não quer dizer que fossem publicitários. Quem estava a fazer a produção não era necessariamente publicitário, tínhamos os criativos, tínhamos os copies, tínhamos tudo, e era uma amálgama de pessoas que fazia com que acontecesse, mas não eram todos publicitários. Exatamente a mesma coisa aqui. Temos novos canais, claro, precisamos de pessoas específicas para trabalhar esses canais. Sim, essas pessoas trabalham dentro da área de marketing, mas não são marketers, necessariamente. Alguém que seja técnico de SEO trabalha dentro da esfera do marketing, sem dúvida nenhuma. Faz trabalho para o marketing. É marketer? Não necessariamente. Depende depois dos conhecimentos que tem e o que é que quer fazer da evolução da sua carreira. Mas não é a pessoa que está no marketing a tomar decisões estratégicas, não é? Dentro dos que são os 4 P's, há quem gosta de trabalhar com 7, 9, enfim, há P's para todos os gostos hoje em dia, mas dentro dos 4 P's, que é produto, a distribuição, o preço e depois a promoção, quem faz isso é o marketing. E aí sim, precisamos de pessoas de marketing para trabalhar esses fundamentos. Depois precisamos de nos armar das pessoas com as competências específicas, obviamente, para trabalhar todas as vertentes online e offline. Porque hoje em dia a competição é tão grande, a concorrência é tão grande, que nós precisamos de, dada, enfim, o crescimento da empresa, isso possibilitar de começar a ter pessoas com papéis específicos para cada uma das tarefas que são mais importantes no desenvolvimento do marketing da empresa, em que vamos ter que ter, obviamente, criativos, vamos ter que ter copies, mas hoje em dia chega ao ponto de ter, em certas organizações maiores, de ter pessoas específicas dentro destas áreas, mas para meios específicos também. E tudo isso depois, ter quem saiba fazer paid media, e depois quem saiba trabalhar orgânico, quem saiba planear conteúdos, quem saiba fazer toda a estratégia disto tudo, não é? Que é como fazer um concerto, não é? Em que tem que ter os vários instrumentos a tocar em uníssono, não é? Com um objetivo que seja harmonioso no fim, no nosso caso, para ter resultados e ajudar a empresa a prosperar, que é isso que interessa. Muito bem. E voltando àquela questão das tendências que podem ser atemporais, quais são aquelas que gostaria de nos mostrar, incluindo algo da hotelaria? De intemporais, é olhar para o cliente é o centro do negócio. E serve para todos os setores. Porque se o cliente não está satisfeito, pura e simplesmente não há negócio. E um dos erros que eu vejo cometido vezes e vezes e vezes de seguida é as empresas centrarem-se em si mesmas. E não interessa, porque se as pessoas que estão do outro lado, os potenciais clientes, não perceberem quais é que são as mais-valias para elas, quais é que são os benefícios, e por isso é que nós devemos sempre focar tudo em benefícios, e se começamos a ser muito descritivos em relação à nossa atividade, isso não importa. As pessoas procuram ganhos ou resolver problemas. São as únicas coisas que as pessoas querem. E por isso toda a nossa perspectiva deve ser sempre para ajudar os clientes a responder a uma pergunta que é chave em marketing, que é What's in it for me? O que é que eu ganho com isto? Isto é a pergunta-chave que todos nós temos na nossa cabeça e que motiva todas as nossas ações a tempo inteiro. Sempre, por muito inconsciente que possa parecer, mas nós fazemos esta avaliação sempre. E a empresa tem que ser ela a ajudar a que a pessoa chegue a essa resposta mais facilmente. E isso é focando sempre nos benefícios, seja em hotelaria, seja em qualquer área. Abrangendo então as múltiplas plataformas e estratégias do marketing, neste caso digital ou não, que dicas universais é que tem para nos dar específicas para a hotelaria? No seguimento do que eu disse, a orientação para o cliente. Sempre.
E em hotelaria, principalmente, um dos problemas que eu vejo muitas vezes é, no mercado português, não tanto, mas no mercado estrangeiro acontece muitas vezes, em que há pessoas que planeiam as férias com certa antecedência e nós temos, por exemplo, que acompanhar essas pessoas entre o momento em que fazem a marcação e que vão depois fazer a experiência, para garantir que eles não desistem. Até porque muitas vezes, hoje em dia, por causa da concorrência, há as questões de poder fazer cancelamentos até muito, muito tarde, sem que o cliente seja prejudicado. Por isso que eu compreendo, e é uma estratégia, e mais do que válida, e quando uns usam, outros sentem-se impelidos a fazer o mesmo, e empurra todo o mercado nesse sentido, o que aumenta o risco de cancelamentos quando achávamos que estávamos bem e acabamos por ter cancelamentos, um desafio novo de um amigo, vem outra coisa, enfim, não custa nada, vai-se cancelando. E uma das coisas que eu vejo que seria importante era manter essas pessoas entusiasmadas, não é? Manter todo esse entusiasmo durante o tempo até à chegada, e nós conseguimos fazer isso como? Ir partilhando a fantástica experiência que as pessoas vão ter, não só na unidade hoteleira, com todos os serviços fantásticos que têm à disposição, e eles devem ser orientados de acordo com a tipologia de cliente. Se nós sabemos que é um casal jovem, procuram certas coisas que não procuram um casal mais velho, provavelmente, ou se tiverem filhos, e devemos, obviamente, modelar tudo o que nós estamos a comunicar, faça isso, e depois não só dizer isso, mas as experiências na cidade, as experiências culturais, gastronómicas, sabemos que as pessoas têm isso, o que é que está a acontecer, a agenda, para quê? Para manter as pessoas o mais entusiasmadas possíveis. Há um caso de estudo muito interessante que uma unidade muito grande hoteleira fez há uns anos atrás, que era exatamente essa questão de haver os cancelamentos, e o que é que eles fizeram? Eles enviavam uma peça de marketing, mas que neste caso era física, era digital, mas com impressão digital, o que permitia utilizar dados variáveis ou conteúdos dinâmicos. Ou seja, cada pessoa recebia uma brochura que era completamente desenhada para si, face ao estilo de cliente que é, não é? E à unidade para um dia, e com todas as atividades que poderia fazer e tirar partido, mas que estavam completamente orientadas para aquela família, para aquele tipo de família ou aquele tipo de visita. E com isto eles conseguiram reduzir em 30% ou 40% os cancelamentos, porque sabiam exatamente qual era o momento-chave para enviar e produziam essa brochura e enviavam para a casa da pessoa. E atenção, nada contra digital, eu adoro digital e muito da minha vida de trabalho é em digital, mas ter uma coisa física, que tem o nome da pessoa, o nome da família, o nome da unidade, fotografias de locais que a pessoa pode visitar, tudo orientado em relação à expectativa da pessoa e à experiência que ela deseja vir a ter, é game changer, não é? É algo que está em casa, que se mostra, que é físico, que se senta a ver com as famílias, com os filhos, com a mulher. E era um caso super interessante nesse sentido. Outra coisa é a personalização quando a pessoa chega e está dentro da experiência em que está depois na unidade hoteleira. Isso também é importantíssimo. Há um caso muito engraçado, eu já não me lembro qual é que era a cadeia de hotéis, mas em que um CEO de uma cadeia de hotéis nos Estados Unidos chega a um hotel e é recebido à porta, vai para a recepção, não é? No carro, é recebido à porta, vai para a recepção, e quando chega à recepção, ele estava obviamente na cadeia dele, tratam-no pelo nome. E ele ficou super surpreendido, porque não se tinha identificado, e pergunta à senhora da recepção como é que sabiam o nome dele, que era o CEO do hotel, e que andam a pensar nisso há anos e anos e anos e não conseguem arranjar uma solução. E a solução era somente a pessoa que estava a receber no carro, quando chegou e ajudou com as malas, perguntou o nome e tem o cuidado de ir para chegar antes e vai à recepção e diz o nome da pessoa na recepção. E então já consegue receber com o nome. E uma coisa quer dizer, tecnologia zero. Cuidado com o cliente. Exato, total. low-tech. Pronto, low-tech e cuidado com o cliente total. E essas coisas, aquela questão de nós chegarmos e na televisão estar o nosso nome com algumas informações, claro, tudo isso vale. Ter uma pequena carta personalizada que tem o nome da pessoa a dar as boas-vindas. Tudo isso
tudo isso conta. Eu sei que depois há certo tipo de personalização, o pessoal, saber todo o nome das pessoas, obviamente é muito complicado, não é? Para estadias, não é? Curtas, eventualmente um ou outro, ou pessoas que façam muitas viagens para o mesmo local. É mais fácil. Sim, mas quer dizer, isso é uma forma fantástica de se conseguir fazer e tentar personalizar a experiência ao máximo o tempo todo, e de vez em quando fazer algumas surpresas aos clientes que sejam de baixo impacto em termos de custos, mas que em termos de experiência são de altíssimo impacto. Posso dar um exemplo engraçado. No Hard Rock Café eles têm o plano de fidelização deles, e uma das coisas que eles têm é que a pessoa, à medida que vai fazendo as visitas e mostra o cartão, vai ficando registado. Sim. E depois de, acho que é de 3 em 3 ou 4 em 4 visitas, a pessoa ganha um free pass, que é um priority seating, e que não lhes custa nada, mas como eles não fazem marcações, a pessoa chega lá e mostra o cartão, é como o cartão do monopólio de sair da prisão, não é? Chega lá e normalmente encaminha-nos para o bar, vai esperar agora algum tempo pela sua mesa e a pessoa mostra, tcharam, tenho aqui o cartão, e depois a primeira mesa disponível é nossa. Claro. Pronto, e é uma simpatia que se consegue fazer, algo que pode não custar nada, mas que faz com que a pessoa se sinta especial. Só um obrigado na altura certa, da maneira correta, faz toda a diferença para que a experiência mude, se transforme completamente. Claro, claro. Isso é mesmo muito interessante e realmente muda a perspectiva do cliente e faz o cliente sentir-se muito mais especial, que é, ao fim e ao cabo, aquilo que toda a gente quer. Ainda para mais num mercado destes, não é? Num mercado destes que é altamente competitivo. O que nós queremos é receber bem as pessoas, claro, não é? Obviamente. Claro. E quais são as suas visões sobre as redes sociais e como é que nós podemos utilizá-las dentro da hotelaria para atrair novos clientes? Utilizá-las, claro que sim, redes sociais faz todo o sentido. Agora, que conteúdos é que nós podemos publicar para ser interessante? O que é relevante? Temos que ter conteúdos que sejam universais, face à experiência que as pessoas podem ter, e não podemos só falar sobre nós, temos que falar sobre as experiências que as pessoas podem ter, não só na nossa unidade, no nosso hotel, como também dentro do espaço envolvente, portanto a cidade que nós temos, que é isso que as pessoas procuram, e que depois pode estar mais associada a lifestyle, pode estar mais associada à gastronomia, enfim, depois depende, porque o próprio hotel terá o seu posicionamento e tudo isto tem que estar perfeitamente alinhado. O que temos que saber é o que quer que seja que se venha a fazer nas redes sociais, é com propósito, tem um objetivo, é vendas. Pode não ser diretamente, mas o objetivo é vendas. Pode ser a criação da necessidade apenas do bichinho. O desejo, a vontade, não é? O desejo é o main driver. Sim, exatamente. Por isso, mas depois a questão é que o difícil em hotelaria é, ok, a pessoa tem o desejo, descobre, interessante, mas depois como é que se mantém? A pessoa visitou, teve a experiência e depois a seguir. Isso é o grande desafio para as redes sociais em termos de hotelaria. Porque não são todas as pessoas que gostam de visitar o mesmo local, haverá, e nós todos acabamos por ter um local ou outro que repetimos ao longo da vida, mas não é normal ser todos os anos, hoje em dia já não é tão normal assim, todos os anos no mesmo local, as mesmas férias. Haverá quem, mas a maior parte não o faz. Por exemplo, uma newsletter é bastante interessante nesse sentido, porque realmente é difícil. A pessoa tem interesse quando pensa, ok, vou ficar neste local, eles têm uma newsletter, vou assinar. Quer receber a newsletter? Claro que sim, faz todo o sentido, mas depois de ter ido e ter voltado para casa, não é? Ter tido a experiência e voltado para casa, vai ver, receber mais algumas é engraçado, que foi tão bom, recorda, mas passado um mês, já não faz sentido. Qual é o interesse, não é? Da pessoa. Enfim, uma pessoa ou outra, mas qual é o valor que nós vamos acrescentar? Por isso é muito importante nós também sabermos com que tipo de cliente é que nós estamos a tratar. Porque se é um cliente que viaja, por exemplo, em trabalho e que muitas vezes tem necessidade de ficar nos mesmos locais durante alguns períodos, quer dizer, nós temos que tratá-lo de maneira diferente de alguém que faz uma visita pontual. De alguém que faça uma visita pontual. Não quer dizer que vamos nos esquecer desses que fazem uma visita pontual, porque já os conhecemos, sabemos o que é que eles tiveram em termos de experiência, quais foram as preferências deles, e claro, vamos tentar sempre ativá-los para voltar, não é? À nossa unidade. Claro que sim, nós queremos isso, mas temos que separar e perceber muito bem os públicos e dentro destes públicos dos pontuais também perceber o mais possível e tentar fazer a personalização de acordo com a tipologia de cliente que nós temos, não é? Se é uma família, se tem filhos pequenos, se tem filhos maiorzinhos, se não tem filhos,
porque tudo isso, toda a experiência deve ser orientada exatamente para os deve ser desejos e necessidades mais tailor-made possível. desses clientes. Em termos de redes sociais, isto cria, obviamente, aqui um desafio. alguns desafios, não é? Alguns desafios grandes. Mas nós, obviamente, sem esquecer que o centro é a unidade hoteleira, mas não podemos estar sempre a falar, temos não sei quantos quartos, os quartos têm estas características, temos isto, aquilo, mas se voltamos isso para as experiências e mostrar um planeamento, um calendário cultural que vai haver, inclusivamente ter tudo pensado para que isso pode ser alavancar em cima de uma experiência, porque vai haver um concerto, vai haver isto, um museu, uma exposição. Há pessoas que viajam por exposições, porque vai abrir uma exposição aqui e ali. Se nós soubermos essas motivações e se o nosso hotel realmente tem esse tipo de público, podermos fazer exatamente valer-nos disso quando estamos a criar conteúdos, porque estamos a acrescentar valor. É conhecimento, estamos a acrescentar valor dentro das áreas de interesse dos nossos clientes típicos, que é isso que interessa. Há exceções à regra em termos de redes sociais, por exemplo, o Pinterest é uma rede muito interessante para ser trabalhado e essa, muito peso em fotografia, obviamente, em que se consiga ver realmente as experiências, o envolvente, as cidades ou as praias ou o que seja, porque as pessoas gostam de guardar isto nos boards exatamente de desejos, as minhas viagens futuras, qualquer coisa desse género, e sabemos que funciona. Ainda para mais o Pinterest tem, para além de ter uma grande componente enfim, para e-commerce, tem algo que é extremamente interessante, que é o tráfego que consegue gerar para qualquer lado, porque a pessoa, se clicar naquela imagem 2 vezes, vai dar onde aquela imagem está alojada. E onde é que aquela imagem está alojada? Dentro do ecossistema daquele negócio, nesse caso de um hotel. E isso obviamente é interessante, e que mais do que as redes sociais, e isso é que é interessante aqui, é a parte dos conteúdos, mais do que as redes sociais, nós temos esses conteúdos alojados em alguma coisa que seja do nosso ecossistema, preferencialmente o nosso site, para depois termos esses conteúdos que estamos a partilhar sobre a exposição, sobre o concerto, sobre o que vai acontecer, visitas, se vier passar um dia, o que é que faz, 7 dias, o que seja, todo esse, enfim, leque de conteúdos que podemos fazer, para depois partilhar esses conteúdos nas redes sociais, para que quem tenha interesse possa clicar. E onde é que vai dar? Vai dar, por exemplo, ao blog, ou ao calendário cultural, ou o menu de degustação, o que seja. E onde é que está esses conteúdos? Está dentro do site. O que é que nós temos dentro do site? A possibilidade da pessoa marcar a sua viagem para lá. E a estadia. E é isso que nos interessa. Portanto, sempre orientado para o negócio, independentemente de não estar a fazer vendas diretas. Sendo que pode haver uma percentagem de conteúdos para criar o desejo. Mas pode haver uma pequena percentagem de conteúdos orientados para venda direta, não é? Vai ser o fim do ano, vai ser Natal, vai ser isto, Páscoa, não sei o quê. Podemos ter pacotes, podemos ter, independentemente de não haver necessariamente descontos envolvidos, mas dizer tudo o que nós preparamos em termos daquela época especial. Claro. Falou ainda há pouco sobre as redes sociais, e o Pinterest realmente não é uma rede social que seja muito utilizada, pelo menos pelos colegas hoteleiros em Portugal. Ainda está um bocadinho... Pode ser que depois desta... Mas é uma pena, porque dá trabalho, mas em termos de conteúdos, se nós descobrimos qual é a fórmula que devemos utilizar para os nossos conteúdos realmente poderem ter sucesso no Pinterest, é absolutamente fantástica para utilizar, gera muito tráfego e ainda para mais influencia. A maior parte das pessoas que utilizam o Pinterest são senhoras, e influencia alguém que influencia também em grande parte os destinos e as férias. Claro. Por isso é muito interessante nesse sentido. E a nível de periodicidade, eu sei que isto é sempre aquela chatice que não se sabe bem se nós devemos partilhar uma vez por semana, se devemos partilhar nas nossas redes sociais uma vez por mês. A questão das newsletters, uma vez por mês se calhar é muito, uma vez por semana é demasiado, talvez uma vez a cada mês. Há alguma métrica que possa orientar quem nos está a ouvir? Depende muito de rede para rede. Há redes que precisam de mais conteúdo, há redes que precisam de menos conteúdo. Conseguimos ter uma presença positiva com menos conteúdo. O Facebook precisará um bocadinho de menos, portanto 2, 3 vezes por semana, poderá ser o bastante. O Instagram
necessita já de bastante mais conteúdo e ainda para mais o conteúdo tem que ser bastante mais variado, não é? Em termos de formato, entre os Reels, as Stories, e ter Stories e as Stories realmente, mais do que tudo, mostrarem as experiências reais, como se fosse uma pessoa a passar férias naquele local. Essa deve ser a perspectiva das Stories. E até é mais fácil, porque podemos partilhar as Stories dos clientes, fomentar no cliente. User-generated content é ótimo. Temos de ter as autorizações, essas coisas todas, e sempre, independentemente da pessoa nos ter tagado, ser público o post dela. Se nós vamos partilhar o post, temos sempre de ter autorização, sempre, claro. Porque senão podemos ter reclamações. Enfim, se fosse nos Estados Unidos, então é o fim do mundo. Mas cá também, hoje em dia, esta questão dos direitos de imagem, também com o RGPD, é bastante importante. E então, como eu estava a dizer, redes são redes, portanto, cada uma é uma rede diferente e nós devemos tentar, mais do que tudo, mais do que a questão da publicação, da frequência de publicação, é perceber uma coisa. Porque é que queremos estar naquela rede? Qual é que é o nosso objetivo? Porque o que nós não queremos fazer nunca é ter conteúdos que são iguais para todas as redes. Nós devemos ter conteúdos que são específicos e eles devem estar orientados para os objetivos específicos também que nós temos para cada uma dessas redes, porque as redes não servem os mesmos propósitos. E qual é o interesse de alguém nos seguir, por exemplo, no Facebook, ou no Instagram, ou no TikTok, se vai ver exatamente a mesma coisa. Nem a nós nos interessa. Nem a nós nos interessa. Porquê? Porque as pessoas muitas vezes, quando seguem no Facebook, esperam um tipo de conteúdos e mesmo seguindo a mesma marca, seja hotelaria ou outra qualquer, no Instagram, esperam outro tipo de conteúdos, de acordo com a própria dinâmica da rede, tal como no TikTok. O TikTok, por exemplo, já vai precisar de uma frequência de conteúdos ainda maior do que as outras, não é? Se temos YouTube, também, e agora ainda temos os YouTube Shorts, não é? Os vídeos curtos, que são o equivalente aos Reels. E depois escolher o que é que são realmente fóruns, são extremamente importantes, ainda hoje em dia, para a hotelaria, e nós devíamos tentar ter uma presença positiva, não escondida, não é? Assumida, dentro do que se pode fazer nos fóruns, em que se pode ter dicas de viagem, de segurança, de como tirar partido, como planear a viagem, enfim, todas essas coisas são coisas engraçadas que podemos ter no nosso site e podemos também, e depois alimentar as redes sociais, podemos ter num fórum. Em termos de newsletter, a frequência, se fosse um negócio normal, eu diria uma vez por semana, pelo menos, e não é demais. Neste, quer dizer, quantas vezes é que conseguimos motivar as pessoas? Pode ser que uma newsletter não seja exatamente o mais correto, pelo menos para parte do público, mas seja ofertas pontuais e não haver uma periodicidade, porque se a pessoa não vai lá todas as semanas ou todos os meses, qual é o interesse de estar a receber, nem que seja uma vez por mês? Não quer dizer que no fim não possa haver uma oferta por mês, mas não com um conteúdo genérico que pouco interessa para as pessoas. E algo que deve ser identificado foi exatamente aquilo que eu disse antes, saber que a pessoa está naquele momento entre ter marcado e fazer a experiência. É um momento particular, em que tem outro tipo de necessidade e que depois de ter feito a experiência, pronto, pode ficar, manter-se, mas já não é o mesmo tipo de interesse e vai haver uma newsletter, não é a melhor informação que podemos dar a essa pessoa, se sabemos que não é alguém que vai ter uma necessidade frequente de viagem para aquela cidade, não é? Vai ver aí, vamos encarar outras coisas e também a distância também conta, não é? Estamos a falar de alguém que vem do outro lado do Atlântico, vai ver enviar que este fim de semana temos uma oferta especial, aproveite para tentar encher uns quartos. Não faz Quer dizer, não é orientado para aquelas pessoas, não é? Olha, fantástico, consigo poupar 50 euros por noite num quarto, vou apanhar um avião para fazer um dia lá. Não faz sentido, portanto, tudo isso tem que ser levado em linha de conta quando estamos a falar em contactar os clientes, seja por que meio for, mas neste caso por e-mail. Não acha que as newsletters é algo que já está um bocadinho fora de uso ou podemos utilizar esporadicamente? Não, as newsletters estão a fazer um comeback gigantesco. A sério? Sim, gigantesco. Uma das coisas que a pandemia ensinou aos negócios é que quando ficam limitados em termos de ações ou com os locais fechados, o email marketing funciona e funciona muito bem. Não há nada melhor do que email marketing.
nada. E os newsletters estão a fazer um comeback enorme, tanto que, enfim, eu também sou mais sensível a isto, portanto, olharei de outra forma e terei outra sensibilidade. É muito fácil ver que as empresas estão outra vez a apostar muito e a tentar que as pessoas assinem a newsletter, porque em termos de fidelização e de ROI não há nada que chegue perto. Porquê? Porque nós controlamos todas as variáveis, não estamos dependentes de nenhum algoritmo, nem da vontade de uma rede, nem nada. Nós temos a base de dados, nós fazemos os conteúdos. Fazer este match para criar relevância só depende única e exclusivamente de nós. E, aliás, é uma das razões pelas quais eu gosto tanto de email marketing e accountability. Se nós estamos a ter maus resultados, a culpa é nossa. Não há mais ninguém que possamos culpar. Não dá para culpar o algoritmo, não. Somos nós. Agora, há mercados mais difíceis e outros mais fáceis, não é? Hotelaria, com newsletters, é efetivamente um mercado mais complicado, desafio. Exatamente por causa disto, não é? Eu já estive lá. Eu, por exemplo, fui uma vez a Key West, adorei estar em Key West, fantástico, ótima experiência, super entusiasmado a receber as newsletters antes de chegar lá. Depois de voltar, fantástico, recebi que saudades, foi tão bom, tenho que voltar lá. Quer dizer, ao fim de 2 meses pensei, porque é que eu estou a receber esta newsletter? Eu não vou, adoraria voltar, mas não tenho planos de voltar tão cedo. Não preciso estar a receber esta newsletter. Portanto, até lhes fiz um favor cancelando, porque estar na base de dados de alguém para não ter qualquer tipo de engagement com os e-mails que me estavam a mandar é prejudicial para eles, porque baixando os resultados, o que vai acontecer é que em termos de reputação também baixa. Portanto, é um favor que fazemos quando cancelamos. Opt-outs e unsubscribes não são maus, são bons. São bons, claro. É como a função da autolimpeza dos fornos. É bom, a pessoa própria está a dizer não quero mais. Não quero mais, está ótimo. E depois também temos acesso a todas as estatísticas, a quem abre, a quem não abre, o que é Sim, que tudo isso. Quer dizer, essa para parte já, também, pelo menos. Para já, é interessante. Vamos ver o que é que aparece de legislação no futuro, mas para já, pelo menos, sim. A personalização é de facto muito importante e a utilização da tecnologia também nos permite levar isto a um nível diferente. O que é que lhe parece sobre isso? Sim, sem dúvida nenhuma, a personalização é a chave e claro que para isso nós precisamos de tecnologia, não é? Obrigatoriamente. Primeiro, muito importante, bases de dados. Nós temos boas bases de dados, trabalhamos bem essas bases de dados e alimentarmos essas bases de dados com mais informações. Não é criar a ficha do cliente e ficarmos satisfeitos, não. Todas as interações que o cliente tem com o nosso negócio, com os nossos serviços, as preferências que nós vamos ver, mais do que ele dizer, ele demonstra fazendo, essas devem estar refletidas na base de dados. Para quê? Porque isso depois são filtros que nós vamos aplicar na altura de escolher os conteúdos. E algo que eu já falei, que são os tais dados variáveis ou conteúdos dinâmicos, nós podemos utilizar across the board, desde o pré até o durante e o depois. E devemos realmente fazê-lo personalizando o máximo possível tudo. Já dei alguns exemplos, não é? Do antes e o durante, e o depois também exatamente a mesma coisa, fazer um agradecimento à pessoa. Imagino, depois depende da unidade hoteleira e do que faz, mas até podemos ter um local onde tiramos uma fotografia à pessoa e depois enviamos uma fotografia com um agradecimento e um inquérito, e a pedir uma avaliação, que é muito importante, a pedir se tiver fotografias para ir partilhando e tagando-nos durante e o depois, que é interessante, marcar-nos, usar os hashtags que nós queremos. Sim. Tudo isso para o mais possível, para também termos conteúdos que eles estejam a amplificar para outros, mas também que nós possamos eventualmente tirar partido deles depois no nosso próprio marketing, amplificando esses mesmos conteúdos. Isso tudo é obrigatoriamente importante, como estamos a ver aqui. Para além disso, em termos de tecnologia, hoje em dia é difícil fugir de inteligência artificial, não é? E temos que tirar partido da inteligência artificial, temos que usar as plataformas o melhor possível. Tudo isto, todas estas atividades, seja offline, seja online, hoje em dia baseiam-se muito em tecnologia, e temos que ter pessoas que sabem trabalhar com essas máquinas, com essa tecnologia, para tirar partido disso, seja ao nível das próprias redes, para adaptarem os conteúdos ao melhor que podem fazer nas redes, seja ao nível de anúncios, para saber trabalhar, seja SEO, todas essas questões são importantes, seja email marketing, seja depois nas tais peças personalizadas que nós podemos ter, sejam físicas, sejam não físicas, ter alguém muito bom em bases de dados, isso seria das primeiras coisas que eu tentaria ter, porque se não tivermos uma base de dados limpa. Sim, e se não tivermos isso, e com consentimento, claro, que é uma com questão consentimento, muito importante. não podemos esquecer a questão aliás, eu como presidente da AMD, da Associação Portuguesa de Marketing Net, não posso
falhar aí, porque realmente é muito importante tudo isto relacionado com proteção de dados, privacidade e o RGPD. E sim, sempre com consentimento, mas muito importante para mim era olhar, ter a boa tecnologia que possa servir não só o negócio, mas também toda esta captação de dados para termos a base de dados correta, que depois é o que vai permitir fazer tudo o resto. Se nós não tivermos uma base de dados coxa, não há vontade de personalização que nos chegue, porque não temos o que utilizar, ou temos muito pouco, ou são informações sobre as quais não temos muita confiança, então não as vamos utilizar à mesma. Mas sim, a tecnologia está aí para nós podermos tirar partido dela o mais possível. Os negócios hoje em dia têm conseguido, muito se fala de transformação digital e obviamente tem que se tirar partido do que está ao nosso dispor, para ajudar o nosso negócio a prosperar. Claro. André, foi uma conversa muito produtiva. Agradeço-lhe muito. Não, eu é que agradeço, tive imenso gosto e muito obrigado. E assim encerramos o episódio de hoje. Obrigada também a si por estar desse lado. E porque a conversa continua para lá deste e de todos os outros episódios, acompanhe-nos também através das nossas redes sociais, no Instagram e Facebook em @inovtalks e também no YouTube. Estamos sempre receptivos ao seu feedback para juntos continuarmos a construir uma melhor hotelaria em Portugal. Até ao próximo episódio e boas conversas!